Seu Sandro, boa noite. Boa noite. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os membros do Observatório Social de Palhoça, em especial me solidarizar com a dor que o presidente Anderson está atravessando pela perda do seu pai, o seu Gido, pessoa com quem tive a oportunidade de dar boas risadas, um cidadão de grande caráter, honesto, um verdadeiro cidadão de Palhoça, que deve ser seguido como exemplo por muitas pessoas dessa cidade. Cumprimentando os demais membros do Observatório Social, eu quero dizer aos ilustres colegas vereadores e fazer constar nessa casa que vocês não estão fazendo nada de novo. Vocês apenas estão fazendo aquilo que a Constituição Federal, em 1988, outorgou ao povo brasileiro. Está lá no artigo 5º, inciso 28 da Constituição Federal, que fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio. Está também no artigo 73, parágrafo 2º, que diz que qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades, fiscalizar, enfim. E é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo para a sociedade. É um novo braço, um braço forte da sociedade que se uniu junto a outras instituições constituídas para fiscalizar tudo aquilo que não atende ao interesse público, de uma forma bastante simplificada, analisando os atos realizados pelo poder público num contexto amplo, e aí eu deixo aqui inserido igualmente o poder judiciário, que também presta um serviço de relevância ao interesse público e que também deve ser igualmente fiscalizado como os demais entes públicos da República. É de grande importância sempre que seja mantido o respeito recíproco, tá? Que seja mantida a harmonia, porque eu percebi na discussão inicial, e aí defendido de forma bastante ampla pelo vereador Pitanta e pelo vereador Luciano, uma preocupação de uma certa ingerência da ação de vocês. Percebi essa situação na colocação, mas eu acredito que, se feita dentro do respeito, não se praticando a ingerência, mas sempre praticando um ato no sentido de colaborar a melhorar, e aí eu entendi muito bem a sua fala quando você menciona que nós podemos nos preocupar com as indicações, com os pequenos problemas que ocorrem no município, mas seria importante a gente potencializar as nossas ações a fim de conseguirmos alcançar um resultado melhor. É interessante e posso garantir a vocês que aceitarei essa participação de vocês, desde que não haja falta de respeito, obviamente. E aí, se houver um respeito recíproco, não há nenhuma dúvida que estaremos juntos construindo uma sociedade melhor para viver. É muito importante. Dentro dessa percepção, eu gostei de uma palavra que você mencionou na sua apresentação, que não se refere à ação de vocês tão somente a ato fiscalizador, mas vocês querem, de alguma maneira, contribuir para melhorar a prestação do serviço, para melhorar as ações do executivo, enfim. E isso é muito importante. Isso sim ajuda a construir uma sociedade melhor. Isso sim ajuda efetivamente a atingir o interesse público. E é importante. Mas isso tem que ser verdadeiro. E eu vou pedir licença a você, sem querer fazer qualquer ofensa de forma alguma, por favor. Mas eu vou fazer uma colocação, até para que vocês levem a discussão nas reuniões, nas deliberações de vocês, e que possa, de alguma maneira, reparar para que isso não volte a acontecer. No início deste ano, nós realizamos aqui algumas audiências públicas para debater determinados assuntos. Nós trouxemos aqui discussões sobre a questão da padronização dos passeios públicos, que são as calçadas do município, que ofertam bastante problemas aos pedestres. Nós enviamos convites a inúmeras entidades, infelizmente bem poucas participaram, apenas gostaria de destacar a OAB, a CDL e a CIP. O observatório não se fez presente, muito importante,
Nós tivemos aqui, acho que a questão da segurança pública, e eu tenho certeza que o do transporte coletivo foi convidado, foi inclusive convidado para ocupar uma cadeira e não se fazia presente. Então, considerando que vocês têm uma participação bastante representativa junto aos outros órgãos, e aqui eu vi o doutor Cadori, um colega da OAB, e eu sempre digo que é muito importante a presença da OAB, porque a OAB é a principal entidade para sustentar o pilar da democracia, e ela não pode ficar ausente ao processo de nenhuma maneira. E aí eu digo aos senhores, é importante para a construção também a participação, não só o ato fiscalizatório ou o ato de anunciação, mas o ato de vir aqui sugerir, de dar ideias para a construção de um processo melhor, um processo que vise, como disse no início, efetivamente ao interesse público. Eu parabenizo sim a iniciativa de vocês. O que vocês estão fazendo é apenas o início de uma caminhada para não se permitir lá na frente que a República volte a passar a vergonha que está passando. Eu sei quando você usa a tribuna e você fala em poder executivo e em poder legislativo, porque infelizmente esses dois entes públicos não têm dado exemplo. Está aí, grande demonstração. Tenho certeza que o judiciário também tem sérios problemas. Sou advogado, atuo no judiciário e volta e meia nós lemos à vontade aí na grande rede que um juiz, um desembargador ou outro tenha um desvio de conduta que deva ser reprimido. Obviamente que não é na mesma proporção do que vem revelando aí os membros do Poder Legislativo Nacional e do Poder Executivo Nacional e de alguns estados. É importante, e eu volto a frisar, se não houver falta de respeito, pode ter certeza que será bastante produtivo. Agora eu gostaria de falar uma outra questão dos atos práticos que esses vereadores vêm deliberando no início do ano, e aí novamente eu faço a menção da ausência de algumas instituições que deveriam estar aqui presentes conosco discutindo. Aqui nós tivemos a oportunidade de, analisando o Plano Municipal de Educação, não foi uma ação aleatória pedindo vaga de creche, mas analisando o Plano Municipal de Educação, verificamos a impossibilidade de sua execução atender ao interesse público. E aí fizemos convocações diversas, trouxemos aqui autoridades para discutir o problema, para tentar propor medidas que agilizasse o processo do plano municipal com uma finalidade única de fazer ele atender o seu objetivo. Hoje nós temos, hoje não, mas com dados do mês de abril, nós tínhamos mais de 5.131 crianças fora da creche. E aí, considerando a demanda, considerando o crescimento demográfico, o índice de natalidade, nós acabamos enxergando que a proposta apresentada pela secretária de Educação era muito pequena. Isso foi um ato de fiscalização muito bem feito por essa Casa Legislativa, que nós acabamos conseguindo sensibilizar o prefeito Camilo, que precisaria de uma ação muito mais enérgica, onde ele, com a sua capacidade de gestão, conseguiu, numa manobra jurídica administrativa, fazer com que essas empresas terminassem uma obra abandonada por um empreiteiro. Obviamente que eles devem apurar as responsabilidades para imputar as sanções devidas. Eu entendo que o prefeito tem que adotar essa providência, ou essa casa tem que buscar uma medida para que isso aconteça. Em seguida, tivemos a discussão do transporte coletivo, porque acompanhávamos uma demanda alta de reclamações dos munícipes, e aí você utilizando lá o parágrafo, deixa eu ver aqui para pegar melhor, que esse eu já não decorei mais. Acho que é o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que fala que todo poder emana do povo. Nós somos representantes do povo, e naturalmente, aquilo que for o anseio do povo, ele tem que ser tratado nessa casa. E aí, eu volto a defender também
A questão de nós aqui reclamarmos pontualmente da questão do buraco da rua, da falta do abrigo de ônibus, do abandono do mato no loteamento tal, enfim. Nós temos, porque aqui é a casa do povo e o poder emanado do povo, ele somente será exercido mediante a representatividade dessas pessoas que estão legitimamente aqui para representá-los. Jovem, para não prolongar muito a conversa, uma hora eu vou fazer uma visita para vocês, mas mais uma vez eu quero destacar a importância do trabalho de vocês. A única coisa que eu gostaria de pedir, sinceramente, seja exercido com responsabilidade e respeito recíproco. Não tenho dúvida que cada vez que vocês vierem a essa casa de forma respeitosa, vocês serão tratados de forma respeitosa, tá? Estou à disposição no meu gabinete também. Conte comigo, o trabalho de vocês é muito importante, é de grande relevância. Nós não podemos mais ficar inertes, a sociedade precisa agir, a sociedade precisa cobrar do poder público. Não é o povo que é empregado dos políticos, são os políticos que são empregados do povo. Obrigado. Obrigado, vereador.